Boa noite, 6h02, sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Comissão Especial prepara ações comemorativas para os 150 anos do TJMG. EGEF oferece acesso a milhares de obras no maior acervo jurídico brasileiro. Mãe é indenizada em R$50 mil por morte de filho em acidente de trânsito. A entrevista de hoje é com o diretor do Foro da Comarca de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, juiz Paulo Tristão Machado Júnior. Você está ouvindo o TJ Minas Notícias, segunda edição. Comissão Especial prepara ações comemorativas para os 150 anos do TJMG. As informações com o repórter Cid Marcos. A Comissão Especial para o Sesc Centenário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez nesta quinta-feira a primeira reunião preparatória da programação comemorativa dos 150 anos de criação e instalação do TJMG. Estão previstas diversas solenidades, seminários, apresentações culturais, exposições, entrevistas, publicações de livros e revistas, além da instituição de medalhas, selos e premiações. Também será preparada uma logomarca oficial para marcar a celebração, que será utilizada pelo TJMG ao longo dos anos de 2023 e 2024. A programação vai ser realizada em parceria com outras instituições jurídicas e culturais. O antigo Tribunal da Relação de Minas Gerais, criado em 6 de agosto de 1873, por ato do imperador Dom Pedro II, foi solenemente instalado em Ouro Preto no dia 3 de fevereiro de 1874. Com a transferência da capital, o Judiciário foi o primeiro dos 3 poderes a se estabelecer em Belo Horizonte, mas ainda sem sede própria. Funcionou na antiga Secretaria de Educação, na Praça da Liberdade, que hoje abriga o Museu das Minas e do Metal. Posteriormente, o tribunal se mudou para o edifício do Instituto de Educação, na Avenida Carandaí. O Palácio da Justiça Rodrigues Campos foi inaugurado em 1912 e a restauração, iniciada em 2022, é uma das importantes atividades comemorativas dos 150 anos do TJMG. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. Audiência pública em Itapajipe avalia a implantação de unidade da APAC na comarca do município. As informações com Flávia Carneiro. A consulta realizada nesta quinta-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal da Comarca de Itapajipe, no Triângulo Mineiro, identificou o interesse da comunidade na instalação de uma unidade de APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O coordenador executivo do programa Novos Rumos do TJMG, juiz Gustavo Moreira, destaca a importância da metodologia aplicada nas APACs, que é voltada para o tratamento humanizado no cumprimento da pena. Quando uma pessoa passa pelo sistema APAC, ela tem a oportunidade de desenvolver o trabalho, ela tem a oportunidade de desenvolver o estudo, desenvolver aspectos espirituais, desenvolver vínculos familiares, e esse conjunto de fatores é o que verdadeiramente ressocializa essa pessoa. E quando ela se faz uma pessoa ressocializada, ela não volta a praticar crimes. E isso contribui, sobretudo, para uma pacificação da sociedade, né? No sistema comum, de cada 100 pessoas que saem do sistema, 85 voltam a praticar crimes. Na metodologia APAC, de cada 100 pessoas, apenas 15 voltam a praticar crimes. Investir num sistema comum como nós temos hoje significa nada mais, nada menos do que agravar o risco social. A APAC vem, então, como uma alternativa para que essas pessoas, sendo verdadeiramente trabalhadas, essas pessoas sendo ressocializadas, não voltem a praticar crimes. E, com isso, todos nós possamos viver em uma sociedade pacificada, uma sociedade igualitária. Durante a audiência, todos os participantes puderam se manifestar e também ouvir testemunhos sobre o funcionamento de outras unidades de APAC em Minas Gerais e os benefícios para os condenados e para a população.
A audiência pública contou também com a participação da diretora do Foro de Itapajipe, juíza Juniara Cristina Fernandes, representantes do Ministério Público, dos Poderes Executivo Estadual e Municipal e da FEBAC, Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. EGEF oferece acesso a milhares de obras do maior acervo jurídico brasileiro. Renata Marques. Por meio da plataforma Minha Biblioteca, servidores dos gabinetes do TJMG, nas primeira e segunda instâncias, podem acessar o maior e mais completo catálogo de e-books acadêmicos do Brasil. A iniciativa reforça o propósito da EGEF de formar, capacitar e dar acesso à informação técnica de qualidade. Mais de 3 mil novos títulos de 42 selos editoriais e 12 grandes editoras de todas as áreas do direito integram o banco de dados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que passou a contar com mais de 7 mil e-books disponíveis para o público interno. A Minha Biblioteca tem atualização mensal e constantemente recebe novos títulos e edições. A curadoria do acervo é feita pela equipe da plataforma, formada por várias editoras de renome, nacionais e internacionais. Para solicitar acesso, basta mandar um e-mail via conta institucional, ou seja, aquele com final @tjmg.jus.br, do magistrado ou da diretoria executiva, com o assunto solicitação de acesso à Minha Biblioteca para o endereço bibliotecadigital@tjmg.jus.br. O interessado deve informar ainda nome completo e matrícula do magistrado ou diretor solicitante e a unidade onde presta serviço. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Renata Marques. A seguir no próximo bloco. Mãe é indenizada em R$50 mil por morte de filho em acidente de trânsito. E ainda, a entrevista de hoje é com o juiz Paulo Tristão Machado Júnior, presidente da primeira turma recursal e coordenador das turmas recursais, juiz da primeira vara de família do Tribunal do Júri e diretor do Foro da Comarca de Juiz de Fora, na Zona da Mata. São 6h10. Voltamos em instantes. Mãe é indenizada em R$50 mil por morte de filho em acidente de trânsito. As informações com Denise Guimarães, que está aqui no estúdio ao vivo com a gente. Boa noite, Denise. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. O TJMG condenou um homem responsável por um acidente de trânsito que provocou a morte de um adolescente de 15 anos a indenizar a mãe da vítima em R$50 mil. A decisão é da 15ª Câmara Civil, que manteve na íntegra sentença proferida pela comarca de Pouso Alegre. Nos autos, a autora da ação de reparação por danos morais sustentou que o motorista não era habilitado, mas mesmo assim assumiu o risco de dirigir o carro em rodovia à noite, sob efeito de álcool e entorpecentes. Nessas condições, o réu provocou o acidente que causou a morte do filho dela, além de lesão corporal em uma segunda pessoa. Em primeira instância, o motorista foi condenado a pagar a indenização de R$50 mil, mas recorreu. Entre outras alegações, ele pediu redução da quantia, caso a condenação fosse mantida. Diante da sentença, a mãe também recorreu, pleiteando o aumento do valor pelo dano moral. Ao analisar os autos, o relator, desembargador José Américo Martins da Costa, decidiu que cabia ao motorista o dever de indenizar a família da vítima. O magistrado julgou adequado o valor de R$50 mil, fixado em primeira instância pelo dano moral, sendo seguido pelos desembargadores Otávio de Almeida Neves e Lúcio Eduardo de Brito. Sandra. Obrigada, Denise Guimarães. CNJ destaca a importância de práticas do poder público em favor do desenvolvimento sustentável. As informações com Renê Almeida. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra.
O artigo A Expectativa por Contratos Públicos Sustentáveis na Lei 14.133 de 2021, publicado na Revista Eletrônica do Conselho Nacional de Justiça, volume 6, explora o papel do Estado em relação a vários setores da economia. O texto também observa que a concepção de contratos verdes, orientados por ideais de sustentabilidade definidos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, já consta na nova Lei de Licitações e Contratos. Escrito pelas advogadas Tereza Cristine de Albuquerque Nóbrega e Ana Dolores Barros de Oliveira Samalta, o trabalho aborda, entre outros pontos, a construção da tomada de posição do poder público em relação às políticas públicas de defesa do meio ambiente. As autoras explicam que é possível criar uma cadeia de sustentabilidade, induzindo práticas empresariais que tenham repercussão no mercado, já que o Estado é o principal consumidor em larga escala do Brasil, com repercussão expressiva na iniciativa privada e comprometido com as gerações futuras. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. Entrevista. Hoje, no TJ Minas Notícias, segunda edição, conversamos com o diretor do Foro de Juiz de Fora, juiz Paulo Tristão Machado Júnior. Olá, doutor Paulo, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio TJ Minas. Olá, Sandra, é um prazer todo meu estar com vocês na Rádio TJ Minas. Doutor Paulo, quais as expectativas para 2023 para a comarca aí de Juiz de Fora? Nós tínhamos uma expectativa de prosseguimento da construção do Fórum Novo, que por enquanto está parado, mas a nossa expectativa é que retornem as obras e que a prestação jurisdicional, mesmo nesse prédio antigo, continue sendo feita da melhor forma possível, de acordo com a competência e dedicação de todos os magistrados e servidores da comarca. A comarca, ela atende aí quais municípios? Além de Juiz de Fora, atende outras comunidades, doutor? Atende. A comarca já é bastante grande e atende também ao município de Coronel Pacheco e alguns distritos. Mas o núcleo mesmo, a parte principal, nós temos 600 mil habitantes, é mesmo Juiz de Fora. E quais as ações o senhor poderia destacar para a gente na comarca de Juiz de Fora, realizadas aí no último ano? E como é estar à frente de tantos projetos? É verdade, ficar à frente da comarca de Juiz de Fora é um grande desafio. Mas a preparação que vem sendo feita pela Escola Judicial, pelo Tribunal, pelos cursos feitos também pelas presidências do Tribunal, inclusive alguns recentemente, com a participação do Sejusc, com a criação da Vara da Violência Doméstica, a prestação jurisdicional melhorou e tende a melhorar cada dia mais. E a nossa expectativa é que esse ano 2023 seja ainda melhor do que o ano passado. Nós acabamos de sair daquele período crítico de pandemia, voltando às atividades presenciais e retornando também ao ritmo normal, como no período pré-pandemia. Eu queria que o senhor falasse também da importância dos Sejuscs. Sim, o Sejusc daqui de Juiz de Fora tem sido muito eficiente. Tem realizado inúmeras audiências diariamente. Nós temos 6 boxes de conciliação e mais a Secretaria do Sejusc. Um pessoal muito vocacionado, bem selecionado, treinado pelo Tribunal com cursos de mediação e de conciliação, e que tem apresentado resultados muito positivos, principalmente para as varas de família, as conciliações que estão sendo realizadas. Sem falar também nas outras questões de pessoas jurisdicionadas que procuram o Sejusc, mas eu destacaria a atuação deles nas varas de família com uma forma muito eficiente, com um índice de sucesso no acordo superior a 60%. Que eu considero um índice bastante interessante. Muito obrigada, juiz Paulo Tristão Machado Júnior, diretor do Foro de Juiz de Fora. Muito obrigada, um grande abraço. Para vocês também. Muito obrigado, Sandra. Foi um grande prazer falar com vocês.
6h18, conversamos aí com o presidente da primeira turma recursal e coordenador das turmas recursais, juiz da primeira vara de família do Tribunal do Júri e diretor do foro da comarca de Juiz de Fora, juiz Paulo Tristão Machado Júnior. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Ouça também o TJ Minas Notícias, edição do meio-dia, e continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.